Boa noite, igreja. Graça e paz. Aqui quem vos fala é o irmão Ailton Carlos de Souza. Somos aí membro da igreja Comunidade Apacentar. E como a igreja está, completando 30 anos esse mês, a gente queria contar um pouquinho da trajetória dessa igreja. Então, como os irmãos sabem, essa igreja foi fundada aqui em Cruzeiro em 1995. E ela era localizada ali na Nova Cruzeiro, Rua Jaime Pazini, número 78, se eu não me engano. E nós sabemos que essa igreja, quem era os dirigentes dessa igreja era nosso irmão Benedito Juvenal, dos Santos, nossa irmã Maria, nossa irmã Dorca, o pastor Francisco. E eles se reuniam ali na Nova Cruzeiro. Eu lembro quando fui ali visitar esta igreja através do meu irmão que já dorme no Senhor, Francisco, ele levou a gente para conhecer o trabalho ali. E na época, quando a gente foi ali conhecer o trabalho, os irmãos se reuniam, ali na casa mesmo dos irmãos. E os cultos, os trabalhos eram realizados na sala dos irmãos, Então nós vemos que quando iniciou esta obra, ela iniciou ali na sala. E isso foi em 1996, quando eu fui para lá. Quando eu comecei a visitar os irmãos ali, foi em 1996. E eu passei pelas águas em 1997. Então, irmãos, a gente passou pelas águas ali em 1997, E ficamos ali um bom tempo com eles, E nessa época eles congregavam ali na sala dos irmãos, e depois, conforme foi se chegando, um grupo de irmãos, aí ficou pequena a sala, eles acharam melhor passar para o salãozinho, que é a garagem deles. E ali a gente, ficamos no salãozinho ali na garagem, e ali também Deus abençoava bastante, e chegou uma data, uma época que não cabia mais pessoas ali. Eu lembro uma ocasião que veio um pastor, lá de Paraná, se eu não me engano. Irmãos, e o salãozinho encheu, que ficou gente até para fora, até na calçada, E foi uma bênção. E nessa época também eu lembro que a gente fazia trabalhos nas casas, Fazia trabalho na casa da nossa irmã Maria, lá na Olaria, Vó do nosso irmão, como que era o nome dele? Nosso irmão Guilherme, a avó do nosso irmão Guilherme. E aí a gente fazia culto lá. Também na casa do nosso irmão Manuel, que era filho da nossa irmã Maria. E a gente fazia uns trabalhos ali, começamos, fazer uns trabalhos ali nas casas também, nessa época do salãozinho ali na Nova Cruzeiro. E nessa época também do salãozinho Nova Cruzeiro, a gente tinha programa de rádio, Tinha programa de rádio ali na Rádio Mantiqueira. E o programa de rádio chamava Chamada Final. Irmãos, e a gente tem gravado alguns programas ainda nesse tipo de fita ainda, irmãos. Nesse tipo de fita ainda a gente tem gravado o programa de rádio. Temos também alguns cultos ali na garagem, gravado também. Tem até o Monsueto, lá de Queluz, pregando nesse salãozinho. A gente tem gravado como recordação ainda, irmãos, dessa época, dessa trajetória dessa igreja ali. Então nós vemos que, como Deus foi tão bom, que ali já também não cabia mais, Os irmãos ali já estavam pequeno, precisava expandir. E aí os irmãos achou por bem, alugar um salãozinho, e a gente alugou um salãozinho ali na Vila Bionde, onde a gente começou a congregar ali na Vila Bionde, Era um bar, e aí a gente desmanchamos os balcões e fizemos ali a igreja ali. E nessa época, eu lembro até hoje também, que até quem transportou as cadeiras, os objetos que tinha no salãozinho ali para a Vila Bionde, foi eu, de carroça. Aí de carroça ainda, irmãos, a gente transportou ali as cadeiras, os objetos, tudo ali. E ficamos um bom tempo ali, na Vila Bionde, E eu lembro também que nessa época também, eu ainda fui trabalhar em Taubaté. E através da gente trabalhar em Taubaté, a gente levou esse ministério, que tinha um casal em Taubaté e queria se congregar junto com a gente. E eles queriam um ministério ali em Taubaté.
E através da gente ir para lá, para Taubaté, trabalhar lá, né, o pastor Francisco, nosso irmão Dito, eles autorizaram, e aí através da gente, a gente foi para Taubaté, alugamos um salão lá junto com a família, e começamos a fazer o trabalho ali também, né, ficamos ali um ano ali, e depois voltamos para Cruzeiro, que aí já não deu mais certo lá, o serviço, a gente voltou, e continuamos, né, aí na Vila Beyond, né, junto com os irmãos. E nessa época também, aí na Vila Beyond, o Francisco trabalhava na prefeitura e conseguiu esse terreno onde é a igreja hoje, aí na Vila Romana, Cachoeira Paulista, número 15, né, onde está localizada hoje essa igreja é abençoada, né, que a gente congrega aí. Então, irmãos, essa trajetória dessa igreja ficou muito marcada, né, conforme foi o caminhar dessa igreja. Começou lá, né, na Nova Cruzeiro, numa sala, depois passou por uma garagem, da garagem alugaram um salão, né, ficaram no salão e depois conseguiu esse terreno, né, através do pastor Francisco, né. Aí começamos aí, nessa época eu já não estava mais com os irmãos, mas mesmo assim a gente manteve, né, a nossa comunhão, e no que estava na possibilidade da gente, a gente sempre estava ajudando aí os irmãos, né, o pastor Lúcio, né, aí o pastor Lúcio sempre teve focado nesta obra aí, desde o começo, meus amados. O pastor Lúcio estava aí, cercou, limpou, capinou, roçou, tudo aí nesse terreno. Começou a base, começou brocas, né, e através de outros irmãos, né, irmão Manuel, irmão Carlos, né, lembro dos irmãos aí pegando firme nessa obra aí. E em pouca coisa que a gente pôde ajudar, a gente ajudou também os irmãos aí, né, ajudamos aí nos concretos aí, né, e aí ajudar os irmãos virar uns concretos aí, né, para encher base, contrapiso dessa igreja, ajudei os irmãos a fazer. Ajudei a rebocar essa lateral dessa igreja inteira aí, né, junto com o pastor Lúcio. A salinha das crianças, ajudamos a rebocar para o piso. A cozinha também, a gente que pôs piso aí nessa cozinha, nesse corredor aí da cozinha, entre a cozinha e a salinha das crianças. Então, irmãos, a gente vê a trajetória dessa igreja, como ela começou, como ela caminhou e como está hoje, né? Eu me recordo muito bem, uma vez, o irmão Benedito Juvenal ia ter um culto especial lá no salãozinho, e ele alugou, né, um carro de som, e eu lembro perfeitamente, esse carro de som passando em frente a esta igreja, que antes era só o terreno, e passou anunciando. Ia ter um pregador de fora, e ia estar ali no salãozinho, na Nova Cruzeiro. E isso me recorda muito claramente, né, os irmãos passando ali com fusquinha de som, né, que até era um senhor na Rua 2, que fazia esses trabalhos de anúncio, né, com o carro. E nesse dia o pastor, né, o nosso irmão Benedito Juvenal, estava junto, né, com esse irmão, anunciando o trabalho que ia ter especial. Então nós vemos como que as coisas bateu, né? O irmão saindo anunciando os cultos lá da Nova Cruzeiro e passando em frente a esse terreno que hoje é a igreja, né? Então, irmãos, nós vemos como que Deus trabalhou, né, nessa igreja e tenha trabalhado. E aí também a gente vê como que Deus é bom, né? A gente conheceu aí nosso pastor, né, pequenininho, subindo no monte com a gente, né? Às vezes nem aguentava ficar até o final, dormia, né, no monte, e hoje está aí, né? Na época, um garoto que a gente viu crescer, né? E hoje é o nosso pastor aí, glória a Deus, né? Graças a Deus, nosso pastor, né? Então a gente fica muito alegre de ver aí esta obra caminhando da forma que ela está, e sabemos que Deus ainda tem coisas grandes ainda para realizar junto conosco aí, né? Comunidade apacentar, sabemos que ainda vai avançar, irmãos. Deus tem grandes coisas e vamos continuar nessa fé, nessa graça, nessa comunhão, para Deus continuar abençoando as nossas vidas. E fique na paz, né? Que o que eu pude, assim, dizer sobre essa obra, sobre o caminhar dessa obra, né, possa ficar marcado também na vida de cada um. Amém? Deus abençoe.